Tá certo, pessoal? Então, vamos começar aí a falar desse tema tão triste e tão sofrido, que é o calendário judaico mais temido aí pelo povo judeu, que é esse dia 9 de Av. Vamos lá. Como vocês estão vendo, eu estou aqui sentado no chão. Todo judeu ele tem a proibição de sentar numa cadeira hoje. Hoje é um dia de luto completo. Ele tem que sentar no chão, mas não diretamente no chão. Você coloca um travesseiro, uma cadeirinha muito baixinha, tá certo? Um banquinho, alguma base. Então a gente tem que sentar assim hoje. Hoje também não se veste bonito. A gente vê uma roupa mais amarrotada, mais simples. Assim que a gente tem que ir hoje para a sinagoga, mais simples, mais humilde. Hoje é um dia que a gente não unta nada, nenhum tipo de creme, nem homem nem mulher, nem perfume, tá certo? Desodorante inicialmente não se coloca. Se a pessoa sabe que ele tem uma tendência a ter algum cheiro desagradável, se coloca por respeito ao próximo, tá certo? Sapato não se usa nada de couro, cinto de couro pode, mas também é bom evitar. A gente usa chinelo, usa sandália ou sapato de borracha, tá certo? Nada de couro. A gente obviamente não come hoje a gente não bebe. É o maior jejum do ano, junto com a data de Yom Kippur. São 25 horas de jejum, tá certo? Sem comer e sem beber. E a gente terminou a nossa última refeição, agora às 7h20 mais ou menos, sentado também no chão, terminando comendo um ovo cozido com cinzas por cima, que você pode fazer com guardanapo no fogo. Quem está aí no Brasil, tá certo? São 4h05 da tarde, vai começar aí por volta de 5h30, não sei o horário exato do Brasil, então ainda falta 1h e pouca para quem vai começar aí do Brasil. Então, terminar a refeição com ovo cozido, sem sal, com cinza que você coloca, feito de um guardanapo, de algum papel, e com esse gosto amargo a gente começa o jejum sem escovar os dentes, sem nenhuma regalia. A forma de dormir também tem que ser sem regalias. Se você consegue dormir sem ar-condicionado, e tem, melhor. Se você pode passar de ar-condicionado para ventilador, é ótimo. Se você pode causar um mínimo de desconforto na hora de dormir, como não utilizar o seu travesseiro ficar sem, ou pelo menos usar um travesseiro que você não gosta tanto, ou o lençol da cama, algum desconforto, coloque, tá certo? No seu momento de dormir. A gente só pode sentar no chão, porém na hora de dormir é permitido dormir na cama, mesmo que ela tenha uma altura até a mais do que uma cadeira, tá certo? Outra coisa é a lei da Netilat Yadayim. A aula aqui não vai ser sobre leis, mas eu estou rapidamente resumindo todas as leis, e uma das últimas leis que eu quero falar agora é a lei de Netilat Yadayim, que a gente lava as mãos, tá certo? De forma intercalada, somente até o final dos dedos. A gente lava os dedos, porém a gente não lava a mão inteira. E eu já começo essa aula dividindo com vocês o porquê que a gente não lava a mão inteira, tá certo? Em Yom Kippur, a gente também não lava a mão inteira. Só que aqui existe uma contradição imensa. 9 de Av é a data mais triste para o povo judeu, e Yom Kippur é a data mais feliz para o povo judeu, junto com 15 de Av. São dias muito felizes, que a Guimarães fala que não há dias como esse, tá certo? Então a nossa pergunta que a gente começa a fazer aqui é: qual a diferença entre Yom Kippur, que quando a gente vai lavar as mãos também só pode lavar os dedos e não a mão toda, e hoje, 9 de Av, que também se lava a ponta, os dedos, não a mão. A diferença é a seguinte: em Yom Kippur, a nossa alma está tão elevada, que a gente não precisa lavar as mãos. A gente está sendo comparado com os anjos. Então, as nossas mãos estão elevadas, independente da gente lavar nesse dia ou não as mãos. Tá certo? Não no sentido físico, no sentido espiritual. No dia de 9 de Av, é exatamente o contrário. Por estarmos com o nosso mazal, com a nossa influência baixa, por estarmos num dia triste e sofrido, por estarmos num dia que a gente só tem motivo para chorar e não para se alegrar. Esse é um dia que, mesmo que você lavasse as mãos com a melhor água do mundo, da cachoeira, com a água mais pura do mundo, você não teria nenhum tipo de pureza nas mãos, porque é um dia que nós estamos tristes, é um dia que nós estamos para baixo, tá certo? Então, esse dia 9 de Av é um dia que tem todas essas leis que eu estou trazendo aqui até agora, nesses, em média, 3 minutos, 4 minutos após a introdução, para que a gente saiba que é um dia de luto, é um dia que a gente não tem motivo para se alegrar. Hoje é um dia que não se cumprimenta ninguém,
tá certo? É uma lei judaica. Então, os judeus que estão assistindo não se cumprimentam um judeu a outro judeu, tá certo? Se alguém vem falar contigo, oi, a gente tem que responder. A gente responde mais baixo, demonstrando um lado cabisbaixo, um lado triste, a gente responde oi, tudo bem? Mas sem grandes empolgações. Porque a gente sempre tem que andar no caminho do meio. Por um lado, nós evitamos cumprimentar para dessa forma estarmos nos ilutando no nível máximo. Por outro lado, a gente responde quando alguém fala com a gente, porque todo o motivo que foi destruído no segundo templo é o ódio gratuito e o seu conserto, o seu remédio é o amor gratuito. Então, por um lado, tristeza, por outro lado, entender aonde estamos e o que devemos consertar nessa data e também durante o ano inteiro que ronda, de uma certa forma, em torno dessa data. Tá certo? A gente sabe que quando chegar Mashiach, nós não teremos mais a necessidade de algumas festas. Porque parte das festas é para elevar os nossos erros, retificar a nossa alma. Só quando chegar Mashiach, o mundo vai estar todo consertado. Então a gente não vai precisar mais de Yom Kippur, não vai precisar mais de Rosh Hashanah, não vai precisar mais de Sukkot, nem de Shavuot. Para que ter uma festa da entrega da Torá, se quando chegar Mashiach, o ar que você vai respirar vai te fazer entender a mais profunda explicação da Kabbalah. Tudo vai ser Torá, tudo vai ser Biná, tudo vai ser compreensão no seu máximo, tá certo? No seu auge. Então, com certeza hoje é um bom dia, como eu ouvi aqui o Daham Avraham, hoje é um bom dia para se ler todo o livro de Lamentações que se encontra normalmente no Pentateuco, no livro da Torá. Hoje também é muito bom ler o livro de Jó, de Iov, tá certo? Parte do livro de Daniel. Tudo que é triste ou está conectado à destruição do templo ou sofrimentos, a gente pode estudar nesse dia. De forma geral, não se estuda a Torá. A gente não conta as mitzvot desse dia. No mundo espiritual, Hashem pode considerar tudo que a gente faz de bom hoje. Mas não é hoje para a gente falar, uau, fiz uma mitzvah, que bom, hoje eu estou para cima. Hoje não é um dia que a gente está tentando comemorar alguma coisa, nem se colocar no pedestal. Muito pelo contrário, hoje é o dia que através da humildade verdadeira, hoje é o dia que através de nós nos prostrarmos para Hashem, entendermos que nós não somos nada e Hashem é tudo, a gente vai ver que a gente tem que só pegar os planos de Hashem e colocar na prática. Que toda vez que a gente se empolga e faz os nossos planos sem pensar no que Hashem quer, a gente destrói o mundo em vez de consertar. Por isso que eu falei na aula passada, a aula agora que passou sobre os 4 elementos, uma coisa importante, que é a questão que hoje em dia as pessoas entendem que amor é o que elas querem entender. É o que um livro de uma banca de jornal disser pra gente. O que é humildade? Está tudo errado hoje em dia. Os conceitos hoje em dia estão completamente errados e as pessoas elas estão completamente pobres espiritualmente, a tal ponto que ao mesmo tempo que a pessoa se sente um filósofo e politizado e polarizado no sentido de assuntos na internet, por outro lado, ele se sente depressivo por qualquer coisa que acontece de negativo na vida dele, qualquer regalia que ele não tenha dentro dos dias dele, ele começa naquele momento já chorar, já se entristecer. É por isso que hoje em dia a gente abre a geladeira 50 vezes por dia, mesmo já sabendo o que tem lá dentro. A gente está procurando alguma coisa que não está do lado de fora, está do lado de dentro. Por isso que quando Hashem criou Adão, primeiro homem do mundo, ele colocou a centelha divina através do nariz. E essa centelha divina, ela que maf'il kol hakohot, ela que, como a gente fala em hebraico, ela que ativa e ela que proporciona força para que toda a matéria possa existir, que está conectada à letra Zayin, que é o número 7, que é a espiritualidade dentro da matéria, que por final é o Shabat. Ele é a fonte de toda a doçura do povo judeu. A gente sabe que até o Shabat ele tem conexão direta e completa com o Beit HaMikdash, que é o templo sagrado. Sem o templo sagrado, o povo judeu é um povo, de certa forma, um povo pobre. Porque sem o Beit HaMikdash nós não temos a forma, tá certo? A gente não tem a nossa forma correta de manusear as mitzvot como a Hashem mandou. Em outras palavras, a gente tem uma televisão, mas a gente não tem o controle. Tá? A gente não consegue, então a gente se mata para ficar dentro do próprio botão da televisão, tentando fazê-la funcionar. É mais ou menos assim uma vida sem o Beit HaMikdash. A vida é mais difícil, as coisas andam mais devagar. Uma vez perguntaram para o Hafetz Haim, um grande tzadik ashkenazi que morreu em 1934. Chegou uma pessoa para ele e falou, Rav, eu estou triste, eu não consigo ter aquela felicidade completa, eu quero saber o que eu faço.
O tzadik, sabe, o Hafetz Haim falou para ele, você acha que é só você que se sente assim? Eu também me sinto assim. Eu sou um rabino, eu sou Cohen, sacerdote, e eu não posso trabalhar no Beit HaMikdash, porque o Beit HaMikdash não existe. Eu já tenho a minha roupa na maleta pronta para receber Mashiach. Eu sei que a felicidade não é completa, porque sem o Beit HaMikdash é impossível a gente ter uma vida completa. A gente só pode ter uma vida completa quando a gente tiver o Beit HaMikdash. A prova que o Beit HaMikdash é literalmente, tá certo? O coração do povo judeu é que o Kotel, o Muro das Lamentações, ele jamais é destruído. Por que ele jamais é destruído? Porque Hashem, ele utiliza o Kotel como janela para assistir o mundo. Hashem, ele é como se, entre muitas aspas, Hashem criou uma regra no mundo que precisa existir alguma parte do Beit HaMikdash para Hashem jorrar sua sabedoria através dela. Para você ter uma ideia, toda a sabedoria que Hashem jorra para o mundo é através da menorá do Beit HaMikdash, que hoje em dia se acredita que foi elevada na Inquisição para o Vaticano. Alguém merece pior notícia do que essa? A nossa menorá, o nosso símbolo do povo judeu, o nosso símbolo da estrela de Davi, o nosso símbolo do fogo eterno, que a menorá nunca podia estar apagada, agora está no Vaticano. E Marshemá Vezerá está junto com a idolatria, está na mão de um Vaticano que tem lá canonizado mais de 500 deuses diferentes, onde toda a ideia do Deus único é apagado e pisado diariamente, lá onde está a nossa menorá. Como é que a gente pode comemorar sabendo disso? Como é que a gente pode comemorar sabendo que as forças ocultas e negativas, elas são as que ganham força quando Yaakov cai? A gente fala na nossa Torá, e o Rashi explica, o maior explicador básico da Torá, ele fala que sempre que Yaakov cai, que é o terceiro patriarca, Esav, que é o irmão mau que está ligado à força de Amalek e de Erev Rav, que são os falsos convertidos da saída do Egito, ele se levanta. E toda vez que Esav, que é Amalek, que significa também os falsos convertidos da saída do Egito, eles caem, o povo judeu, o que acontece com o povo judeu? Ele se levanta, ele se ergue, ele tem Torá, ele tem mitzvot, ele tem coisas boas, ele tem motivo para se alegrar. Então, pessoal, a gente tem que saber o seguinte, meu intuito aqui nessa aula, comparando aqui com a energia negativa do mundo, não é ofender nenhuma religião, mas é analisar, a gente tem que analisar a verdade. Eu sou o teu Deus que te tirei do Egito para se tornar o teu Deus. Primeiro mandamento, primeira fala que Deus fez para um povo inteiro, para o povo de Israel, Am Israel, é eu sou o teu Deus. Não existe nada a não ser Hashem. Toda vez que a gente acha que alguma coisa tem força a não ser Hashem, a gente está fazendo idolatria. Porém, quando a gente entende que Deus coloca a força dele em certas coisas, como no remédio, como no alimento, então não é idolatria se alimentar. Não é idolatria eu comer. Porque assim eu entendo que Hashem colocou essa energia lá para eu comer. Essa energia que está no alimento, no feijão, no arroz, ele é Hashem. Ele é Hashem. Não é que eu tenho, Deus me livre, um segundo Deus pequeno lá que recebe força do Deus maior. Deus me livre, fala isso. É Hashem. Hashem, ele está com a sua sabedoria, com a sua energia, tá certo? Dentro do alimento. Então, pessoal, é por isso que a gente não come hoje a gente não bebe. Porque qual é a maior forma de vitalidade? É comendo. A forma do povo judeu comemorar numa festa é comendo. O povo judeu Shabbat, ele senta com a família e come e bebe. Em Purim, que é considerado pela Kabbalah o dia mais elevado do ano. Pela Kabbalah consegue ser mais até elevado do que Yom Kippur. É o dia que a principal mitzvah e principal boa ação é fazer o mistê, é fazer a refeição na qual a gente come, bebe um vinho, conversa, fala a Torá, dança, ou seja, através do alimento, através da bebida, a gente se revitaliza. A vida se encontra com muita facilidade na comida e na bebida. A forma mais fácil de você fazer alguém rezar para Deus, ele não ter o que comer nem o que beber. Se ele não tiver roupa, pode ser que ainda vai, mas se ele não tiver o que comer, o que beber, é o bastante para ele se desesperar e pedir para Deus piedade. Então hoje a gente não come, não bebe. Hoje a gente não tem que ser cara de pau e tentar se revitalizar. A gente já sabe que a nossa alma é vital,
a gente já sabe que nossos órgãos são vitais, a gente já sabe que todo homem judeu que tem Brit Milá e coloca tefilim todo dia, ele já tem o seu sinal vital, mas a gente não tenta jogar na cara nesse dia, olha como é que a gente pode fazer mitzvot, olha como é que está tudo bem mesmo sendo 9 de Av. Então, o costume de Jerusalém, só por respeito a Jerusalém, é amanhã de dia colocar o tefilim normal na reza da manhã. E o costume do resto do mundo inteiro é colocar tefilim amanhã somente na reza da tarde de Minhá, perto do final do jejum. Porque assim como amanhã, quando o sol começar a levantar e tiver o sol a pino, que é o momento do máximo da tarde, 12:30, e no Brasil o sol vai estar a pino por volta de 11:30, 11:40, é o momento que a gente pode começar a sentar no sofá, pode começar a sentar numa cadeira, pode começar a estudar a destruição, mas já conectada com a destruição terceira, o Beit HaMikdash, falar mais forte do assunto. Hoje também pode, mas amanhã mais forte, tá certo? Porque, pessoal, o mês de Av, por que o mês se chama Av? Quais são as duas letras da palavra Av? Aleph e Beit. Tem vários motivos. Aleph é Edom, que é Roma, e depois a Inquisição. Beit é a Babilônia, que também está ligado à Grécia, que também está ligado hoje em dia a toda a promiscuidade. Aleph, do mês, significa Edom, Roma, e Beit, da palavra Av, significa Babilônia, Grécia, promiscuidade. A palavra ela está ligada diretamente aos sofrimentos desse mês para o povo judeu. Um dos nomes que a gente dá a esse mês é Menahem Av, que significa aquele que consola Av. Quem vai consolar Av? Hashem. Que dia que nasce Mashiach? Mashiach nasce no dia 9 de Av. Porque para toda tristeza que Hashem manda no mundo, toda doença que Hashem manda no mundo, ele de forma imediata, ao mesmo tempo, acoplado, Hashem também manda a cura. Hashem manda a doença e Hashem manda o remédio ao mesmo tempo. 9 de Av, a gente aprende isso. 9 está ligado à letra Tet. 9 é o número da verdade. O Ben Ishai fala muito disso no livro chamado Ben Ishai, que é um grande cabalista do Iraque. Ele fala muito sobre o número 9, que o número 9 é a verdade, ao contrário é 6, que é o número da mentira, que está ligado ao materialismo. Porém, só através do 6 a gente pode se conectar ao 9, por isso que o 6 é um traço, que é o Vav, que são os traços da estrela de Davi. O mundo está todo conectado pela letra Vav, que é o número 6. E o número 9, que é a letra Tet, ele é uma coisa que ele é quase um Samer, quase uma bola, só que a letra Samer, ele tem um momento que ele faz isso aqui. Ele dá uma dobrada para dentro, para mostrar que o ciclo do número 9 é o ciclo da vida, que ele acontece sempre igual, até a gente conseguir passar do nosso natural e atingir o Yud, que é Deus. Por isso, para a gente poder sair do 9 de Av, somente consertando os erros do que a gente faz para ter destruído o primeiro e o segundo templo. Será que a destruição do primeiro e segundo templo também tem a ver com os outros povos? Com certeza. Não é o personagem principal, mas também tem a ver. A gente sabe que na festa de Sukkot, a festa das cabanas, 7 dias, no Brasil hoje em dia se faz 8, fora de Israel, a gente sabe que todos os povos, cada um trazia uma oferenda para o Beit HaMikdash, para assim todos os povos estarem em conexão com Deus único, com Hashem, errado, Shmo errado. E dessa forma havia uma harmonia perfeita entre todos os povos, o povo judeu e Hashem. Então, quando não há o Beit HaMikdash, todos os povos sofrem, todos os povos têm calamidade, todos os povos muitas vezes acabam vindo notícias não boas. Tudo isso é porque a fonte, o canal de vida e espiritualidade entre o Shamayim e a Aretz, entre o céu e a terra, só existe um nome para ele. Se chama Beit HaMikdash, ou Beit, que é chamado de casa. Assim como em casa, em português, em hebraico se fala Yoleh Habaita, eu vou para casa. Casa, no singular, sem nenhuma palavra em volta, se entende na Torá como Beit HaMikdash, porque ela é a casa de Hashem. Todo mundo tem a dificuldade de entender, e eu também tenho, por que Deus precisa de uma casa. Isso é só no início, depois a gente entende melhor. Na verdade, Hashem, ele não tem nenhuma necessidade de uma casa. Mas ele quer que a gente tenha o mérito de construir uma casa. É igual a história de um rei
A história, uma rápida analogia de um rei que ele conhecia uma pessoa muito pobre, muito pobre, que morava na aldeia, e ele amava ele, desde a infância ele amava ele. E o rei gostava muito dessa pessoa pobre, e ele dizia para ele: eu te amo muito, eu quero que um dia comer na sua casa. Essa pessoa da aldeia ficou muito humilhado, porque ele não tem como receber o rei. O rei vem cheio de carroça, ouro, cavalaria, chofar tocando, trombetas. Ele vai receber ele numa casinha quase de papel. O que acontecia? O rei, ele foi e falou: eu vou comer na sua casa. E quando ele foi na direção da casa dessa pessoa pobre, essa pessoa pobre, ele com a esposa dele entraram em desespero, falaram: em 10 minutos está chegando o rei, e eu não sei como preparar a casa para o rei. O rei, na analogia, é Deus. Eu não sei como preparar. Então, essa pessoa humilde começa a pegar o paninho dele, velho, rasgado, na melhor forma possível, bota em cima da mesa. Ele pega a vela maior que ele tem, mais bonitinha que tem, que é simples, acende. Ele pega tudo que ele pode e ele coloca na mesa para comer. Um pão velho, um pão de hoje de manhã que também estava velho, um pouco de laticínios, de queijo. E aí o que acontece? O rei, quando ele chega, esse colega dele, o amigo dele, amado dele, pobre da aldeia, o coração dele bate em corpo inteiro. No corpo inteiro ele sente o corpo latejando. Quando o rei entra, o rei começa a se alegrar, começa a sorrir. Essa pessoa pobre da aldeia vem e diz: rei, mas olha que humilhante a minha casa. O rei chegou para o pessoa pobre e falou: eu não pedi para você fazer uma coisa a mais do que você pode. Eu só pedi para você preparar a casa para mim. Quem eu amo de verdade não é a casa. Quem eu amo de verdade é você. Você é quem eu amo de verdade. Você é o motivo pela qual eu estou vindo, pela qual eu quero te dar um abraço, um beijo. Você é o motivo pela qual eu quero passar horas conversando com você, não me importa o que a gente está comendo, qual vela está acesa. E a partir do momento que a gente entende a força de que é como Hashem, ele ama o povo judeu, e assim como Hashem ama o ser humano que ele criou de todos os povos, que fazem a coisa certa, obviamente. Então a gente começa a entender que o que Hashem quer da gente é o nosso coração com as mitzvot. Óbvio que não adianta só o nosso coração, a gente já falou na aula passada que filosofia solta não funciona. Querer o coração não estando atrelado a coisas boas não funciona. Mas o nosso coração estando conectado à Torá, a mitzvot, funciona perfeitamente, só é dessa forma que funciona. Então, pessoal, quando a gente está nesse dia 9 de Av, a gente tem que saber o seguinte: Hashem, ele quer o nosso coração. Hashem, ele não quer um tefilim de ouro, ele não quer uma kippá banhada prata, ele quer você fazendo a vontade dele como ele mandou na Torá. Sem agora você tentar discutir, Deus pensa desse jeito, mas eu penso diferente, que é a ironia da filosofia humana. Deus pensa desse jeito, mas eu penso de outro. Fazer o quê? Minha opinião é a opinião de Deus. Quando a gente vê, quando a gente estuda a nossa Torá, a gente não tem que escolher linha A eu aceito, linha B eu não aceito. A gente tem que estudar para entender, a gente tem que indagar, tem que argumentar, tem que contra-argumentar, tem que. Mas a gente tem que ter a humildade de entender o porquê nós estamos vivendo o 9 de Av. Pessoal, vamos lá. Qual foi a primeira data de 9 de Av que começou tudo? Foi a data que ocorreu o pecado o pecado dos espiões. No dia do deserto que aconteceu o pecado dos espiões, 10 dos 12 falaram muito mal da terra quando voltaram de uma viagem de 40 dias. E o povo judeu começou a chorar no deserto, dizendo: lá existem gigantes na terra de Israel. Lá é muito difícil de conquistar, lá existem 7 povos fortes. Começaram a chorar, chorar, chorar. Hashem chegou para eles, isso aconteceu 9 de Av, primeiro dia da maldição desse dia. Hashem chegou ao povo e falou: por que vocês estão chorando? Vocês estão fazendo berriat lehinam, vocês estão chorando sem motivo. Eu já prometi para vocês que vocês vão entrar na terra de Israel. Eu já prometi vitória, já prometi sucesso. Vocês estão chorando? Sem problema. Se vocês estão chorando sem motivo, então nessa mesma data, por todas as gerações, vão ser datas que vocês vão chorar
com motivo. 9 de Av é a data que teve o pecado dos espiões. 9 de Av é a data que o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor na Babilônia. 9 de Av é a data que Titus, por Roma, destruiu o segundo templo. 9 de Av é a data que começou a Inquisição. 9 de Av é a data que começou a Primeira Guerra Mundial. 9 de Av é a data que começou o primeiro Holocausto em 1941. 9 de Av é a data pela qual existem vários problemas aqui em Israel. E durante as 3 semanas tristes, desde o primeiro dia que Jerusalém foi sitiado até o 9º dia de Av, que é hoje, que é quando foi destruído, durante essas 3 semanas, anualmente, nós vemos coisas não boas. A gente vê guerras normalmente, operações em Gaza, guerra com terroristas, porque é uma data complicada. É uma data que a gente tem que evitar grandes negócios, uma data que a gente tem que evitar reuniões. Até o dia 14 de Av, nós estamos dia 9. Hoje, e mais 5 dias, a gente tem que evitar qualquer coisa grandiosa. A partir do dia 15 de Av para frente, a sorte do mês muda toda. O animal que representa Av é o leão. O leão, ele pode ser bom e ruim. O leão, ele pode querer te comer e te destruir, que são os primeiros 15 dias de Av, tá certo? Que a gente tem que se preocupar e tomar cuidado. Por outro lado, Berta, vem pegar a Leorinha. E nós temos, depois de 15 de Av, o outro lado do leão, que é quando um amigo forte vem te ajudar. O leão, ele está ligado ao animal que, se ele está do teu lado te protegendo, nada consegue mexer com você, nada consegue destruir. A partir do dia 15 de Av para frente, o mês fica maravilhoso. Mas até 14 de Av, a gente tem que entender que não são dias bons, não são dias com muita sorte, não são dias que a gente tem que fazer nenhuma cirurgia, nenhum começo de tratamento, a não ser que tenha risco de vida ou que o problema de saúde vai piorar se você não resolver agora. É óbvio que se faz, porque Deus ama a vida e não ao contrário. Tá certo, pessoal? Vamos para um pouco de história para a gente entender 9 de Av. A segunda destruição, a destruição do segundo templo, que é a mais famosa, aconteceu inicialmente pelo imperador chamado Nero. O que aconteceu? Existia 2 judeus com um nome parecidos em Jerusalém, um chamado Kamsa e outro Bar Kamsa. Um rico muito grande de Jerusalém, judeu, ele queria chamar o Kamsa, ele ama o Kamsa, ele queria fazer uma refeição festiva, ele queria chamar o Kamsa. O endereço foi mandado errado, e de acordo com o nome, mandaram por Bar Kamsa, que não é uma pessoa que esse rico ama, muito pelo contrário, uma pessoa que esse rico odeia, que ele tem vários problemas com ele de relacionamento. O que acontece? O Bar Kamsa não entende nada, fala, esse rico que não gosta de mim está me chamando? Tudo bem. Eu também não gosto dele, mas deve ser que é para se reconciliar. Então por que não? Vamos aproveitar essa oportunidade. Então o Bar Kamsa, que eles se odeiam, vai até a festa. Quando ele chega com um convite, o rico na frente de todo mundo, quando ele senta na mesa, esse Bar Kamsa senta na mesa para começar a comer, vem o rico e fala, você está maluco? Eu te odeio, o que você está fazendo aqui? Levanta e vai embora. O Bar Kamsa se levanta e começa a ficar humilhado e fala, por favor, não me expulsa daqui. É uma humilhação muito grande. Eu achei que você tinha me chamado, eu não sabia. Me deixa ficar aqui, por favor. O rico, entendendo aquilo como uma afronta, levanta e vai embora. O Bar Kamsa fala, então deixa eu pagar uma parte dessa refeição, para não ser humilhante, eu não ter que ser expulso. Ele foi, levanta e vai embora. O Bar Kamsa fala, deixa eu pagar a metade pelo menos. O rico não abstém. Então ele fala, eu pago toda a refeição, pago toda a festa. No final das contas, o rico expulsa ele, ele vai embora. O Bar Kamsa, ele sai e se sente com muita raiva por 2 motivos. 1, pelo rico ter feito isso, e 2, pelo público não ter feito nada, por ter se calado. Essa é uma época que estava existindo muito ódio gratuito. Essa foi a destruição do segundo templo. Então o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Bar Kamsa chegou até o imperador da Roma na época, o imperador Nero, e falou, imperador,
os judeus não gostam de você, e tudo que eles fazem é por interesse. Começou a criar problema, fazer o imperador ter ódio. E o imperador fala, então me dá uma ideia. O Bar Kamsa fala, manda para eles uma oferenda, um carneiro. E você vai ver que eles não vão querer fazer essa oferenda no templo, no Beit HaMikdash. E então o imperador disse, eu vou mandar um carneiro. Se eles fizerem a oferenda para Hashem, é porque eles têm respeito por mim. Se eles não fizerem a oferenda para Hashem, é porque eles têm problema comigo, eu vou destruir eles. O Bar Kamsa, ele com o ódio que ele está dentro dele, ele pega o carneiro e fala, deixa aqui, eu levo. Ele vai, quando ninguém está vendo, e faz um corte no lábio do carneiro, o que deixa impróprio para qualquer tipo de oferenda no templo, fazendo com que, se algum sacerdote faça uma oferenda com um carneiro doente ou com algum problema, esse sacerdote merece a morte, pena de morte pelos céus. Então o Bar Kamsa coloca o povo judeu numa situação complicada, leva o carneiro e fala, olha, chega para o Kohen Gadol, o sacerdote, sumo sacerdote, fala, olha, o imperador quer que vocês façam a oferenda, se vocês não fizerem, problema. Começa a ter uma discussão entre os sábios. O Rav Zechariah, ele vem e fala, o Rabino da Guemará vem e diz, a gente não pode aceitar fazer essa oferenda, porque senão o povo judeu vai começar a achar que a oferenda pode ser feita de forma imprópria e a gente não vai estar zelando pelo nome de Hashem, a gente vai estar quebrando as mitzvot da Torá. Vem o Rav Yohanan, talvez o maior rabino daquela geração, e ele fala besteira, aceita, porque aqui é risco de vida. Tem 3 coisas que você não pode fazer por risco de vida, esse não é um dos casos. Então, o Kohen Gadol acaba ouvindo o Rav Zechariah o primeiro, e ele não faz a oferenda. A tal ponto que o Rav Yohanan diz que por causa do conselho do Rav Zechariah e por causa do Kohen Gadol, que foi um tolo, o Beit HaMikdash foi destruído e o povo judeu foi exilado. Por quanto tempo até agora? 1949 anos, na data de hoje, 1949 anos de exílio. Tá certo? Então, a gente começa a ver o quanto é complicado aqui a destruição do templo. O que o Nero faz? Ele fala, então eu vou destruir o povo judeu. Ele vai até a porta de Jerusalém e ele tem alguma centelha de temor a Deus. Então ele fala, será que Deus quer que eu destrua Jerusalém? Ele pega uma flecha, engatilha e solta para o leste. A flecha do leste vai milagrosamente cair em Jerusalém. Ele joga para o oeste, milagrosamente vai para Jerusalém. Ele joga para o sul, para o norte, para as 4 direções. E sempre as flechas milagrosamente vão até Jerusalém. Ele entende que Deus quer que ele destrua Jerusalém porque o povo judeu está fazendo coisa errada. Então o imperador Nero, ele vem até uma criança judia e pede, fala um versículo. É um costume famoso, igual Mordecai na Megilat Esther, que ele pede para crianças falarem algum versículo para entender o que Hashem quer naquele momento. Uma criança responde para o imperador Nero, dizendo que Hashem quer que o Nero destrua o templo, mas no final das contas, quem destruir o templo também vai se dar muito mal, porque vai estar destruindo a casa de Hashem. Ou seja, aqui é um paradoxo muito complicado. Por um lado, é Hashem mesmo que está querendo destruir o templo, porque o povo judeu naquele momento está fazendo coisa errada. Por outro lado, quem tiver a audácia de mexer no templo de Hashem, ele vai sofrer. Nero, ele então sai correndo, abandona o exército e ele se converte. Nero se converte ao judaísmo, pouca gente sabe disso, e se torna uma pessoa justa do povo judeu. Quem vem e substitui Nero é Vespasiano. Vespasiano já era muito velho e Nero tinha expulsado Vespasiano do exército, porque Vespasiano dormia na época que ele escutava as aulas de guerra. Mas Vespasiano volta, e quando Vespasiano volta como imperador, ele vai destruir o segundo templo. Dentro de Jerusalém as pessoas já estão há 3 semanas sitiadas, sem comida e sem bebida, e os Birionim, que é chamado dos rebeldes, eles estão querendo destruir na mão a mão contra os romanos. Mas os sábios entendem que não adianta tentar agora bater ou matar os romanos. Porque aqui quem
não está deixando o povo judeu vencer é Deus, e não é tuas mãos. Então, os rebeldes começam a ver que os sábios não vão querer lutar, os sábios estão querendo entender como eles podem cancelar nos céus esse decreto. Então, o que os rebeldes fazem? Eles queimam toda a comida de Israel, que estava focada principalmente em Jerusalém. Eles queimam todo o depósito de comida, todo, fazendo com que o povo fique sem comida. O Rav Yohanan diz: vocês acabaram de matar o povo judeu, não vão ser os romanos que vão matar, vão ser vocês. Então o Rav Yohanan pede para levarem ele dentro de uma tumba, fingindo que ele está morto, para ele ir conversar com Vespasiano, e assim o fazem. Pegam uma tumba, colocam ele dentro de uma tumba e levam ele. Quando levam ele, eles começam a fazer o quê? Eles botam sacos também em cima do corpo para ficar mais pesado, porque a Torá diz que quando a pessoa morre, ela não faz nenhuma força contra a gravidade, ela fica totalmente pesada e para baixo. Então eles botaram sacos de areia para parecer mais pesado. Quando foi passar pelos soldados na porta de Jerusalém para fora, os soldados estavam achando que eles estavam mentindo e começaram a botar facas por dentro. No final das contas deixaram passar. Rav Yohanan sai da tumba e fala para o imperador Vespasiano: por favor, sabe que você é o rei, e começa a dar para ele um respeito. O imperador Vespasiano fala que ele não é rei e fala que ele merece pena de morte, mas o Rav Yohanan fala: você não é rei agora, mas vai virar. E assim acontece, ele vira rei em seguida. E ele fala para o Vespasiano que ele quer pedir algumas coisas. O Vespasiano aceita, ele fala: o que você quer? Ele falou para tentar por 24 horas abrir a porta de Jerusalém para a direção de Lod, para deixar o povo judeu fugir por 24 horas, para salvar o Rav Tzadok, que era um rabino da época que de tanto jejuar já estava pele e osso. Vespasiano interrompe ele e fala: por que você quer salvar um mendigo como esse? O Rav Yohanan vem e responde: se houvesse ao mais um no povo judeu como Rav Tzadok, você não conseguiria ter mérito para destruir o Jerusalém. Mas a gente está vendo que vai ser destruído o Jerusalém. A gente quer que se retire daqui o Rav Tzadok, que também salve os tzadikim da montanha de Yavne. No final das contas, pessoal, Vespasiano não está nem querendo aceitar parte dos pedidos, mesmo que ele considera muito tzadik. Vespasiano é chamado para o centro de Roma e vira rei, e ele manda Titus. Titus vem até Jerusalém, comanda essa empreitada, destrói Jerusalém. Ele faz as piores coisas que um ser humano pode fazer. Ele vem até o Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado dentro do Beit HaMikdash. Ele pega uma espada e ele corta a cortina, a parochet. Essa cortina começa a sangrar, que simboliza que ele agora está frito por ele ter feito isso. Mas o Titus, perverso, o grande rachá, ele acha que ele mata Deus. Ele acha que ele matou Deus quando ele corta essa cortina. Entra Titus, vai até o Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos, que só o Kohen Gadol podia entrar. Ele consegue entrar e não morre, então ele vê que Deus está deixando ele fazer isso. O que ele faz? Ele pega uma prostituta, tem relação com ela, abre um rolo sagrado da Torá e jorra o sêmen dele dentro do Sefer Torá, dentro do livro da Torá. Nesse momento a Torá fala que Hashem vai destruir Titus. O que acontece com Titus? Titus um dia está navegando no mar e Hashem começa a fazer o mar balançar fortemente. Titus não era burro, ele entende que Deus está fazendo isso. Ele olha para cima e fala: Deus, é muito fácil você me enfrentar na água. Eu quero ver você me enfrentar aonde o ser vivo mora, onde um homem mora aqui na terra. Eu quero ver você me desafiar na terra. Deus, na mesma hora, para o mar e aceita a reza dele. Na terra a gente se enfrenta. Quando Titus vai para a terra, entra uma mosca dentro, um mosquito pequeno, dentro do nariz de Titus e fica parado na parte frontal da cabeça, onde tem uma parte que fica um pouco vazia do cérebro, na frente do córtex, e ele fica parado ali, o mosquito. A partir desse dia, o mosquito começa a fazer um zumbido desesperador e o Titus se desespera e nada consegue vencer ele.
ele vê que Deus está mandando isso e Deus está querendo humilhar Tito. Está querendo dizer, você acha que eu não posso contra você? Eu vou mandar um mosquito para te matar. Então o que acontece? Tito, ele começa a se desesperar e ele começa a pegar remédios, nada funciona. 7 anos Tito ficou com o mosquito assim. Deus não queria que ele morresse rápido. Então o que aconteceu? O que aconteceu foi que ele viu que quando as pessoas batiam num tambor bem grande, aqueles tambores gigantes, que era para o bairro inteiro escutar, quando se batia no tambor, o som do tambor era tão estridente e forte que o zumbido não se escutava e ele parava de sofrer. Então o rei, né, o Titus, o comandante Titus, ele começou a pagar para as pessoas pagarem um tambor. Quando era um judeu que fazia isso para ele, ele não pagava. O que Deus fez então? Fez com que a cada batida de tambor que dessem para o Titus, a Hashem fazia um mosquito começar a aumentar de tamanho. Cada vez que batia no tambor, aumentava de tamanho. Existe possibilidade de tentar enganar Hashem, tentar dar a volta em Hashem? No final das contas, o que acontece? No final das contas, o Titus, o mosquito cresce tanto que ele fica uma bola por dentro da cabeça dele, uma bola. E Tito, 7 anos depois, morre quando o mosquito ele faz com que a cabeça e o cérebro dele abra, estoure a cabeça dele. E na Guemará dizem que quem viu esse mosquito, ele parecia uma águia com garras. Ou seja, aquele mosquito pequeno virou um pássaro grande pelas maldades que Titus fez. O sobrinho de Titus, chamado Onkelos, ele viu o final de Titus, ele entendeu que Titus era uma pessoa ruim, e ele fez chuvá, se converteu, e virou um dos maiores sábios do povo judeu. Onkelos é quem tem a explicação escrita em aramaico do lado de todo o Pentateuco, toda a Torá comprada no mundo inteiro. E aí, Titus aparece para Onkelos, falando com ele depois de morrer, e Onkelos vê o tio dele. Onkelos pergunta, como é que está aí? Ele falou, está um inferno. A minha vida espiritual é só sofrimento. Porque quando eu morri, antes de eu morrer, eu pedi para pegar as cinzas do meu corpo, cremarem e jogarem em 7 mares, para assim Deus não conseguir me encontrar. E o meu castigo espiritual é que todo dia Deus queima o meu corpo inteiro, todo dia Deus queima o meu corpo, tá certo? E ele pega as cinzas do meu corpo e sai jogando pelos 7 mares, para assim eu passar todo dia pelo sofrimento. Onkelos fala, qual que é a verdade? Titus responde, Am Israel, o povo judeu é a verdade. E ele pergunta para Titus, por que você não se arrepende? Titus diz, não tem como se arrepender no mundo espiritual. A essência da qual a gente termina a vida, com ela a gente continua. Onkelos, ele daí se fortalece na conversão dele e vira um grande sábio da Torá. E daí ele se converte e vira um grande explicador da Torá. Pessoal, a gente vê daqui que cada templo foi destruído por um grande motivo. O primeiro grande motivo foi destruído por as três grandes proibições, que é assassinato, que é relação sexual proibida e idolatria. A Torá diz que a gente tem que fazer, tem que morrer, mas não fazer essas 3 proibições. No caso, não precisa se matar, mas a gente tem que lutar pela nossa vida, mas não morrer, não aceitar fazer nem idolatria. Se vê alguém na igreja e te fala, se prostra para esse Deus, eu morro, mas não faço. Luta até morrer, mas não faz. Tenha relação com essa mulher aqui que não é sua esposa, mesmo que você é solteiro e ela também, ou tenha relação com essa mulher casada, tenha relação com uma pessoa da sua família, sua mãe, morro, mas não faço. E a terceira, quase quando alguém vem e fala, mata essa pessoa que eu não te mato. Mata ela, pega você, arma e mata essa pessoa e você vai ficar vivo. O que a Torá diz? Não mata. Você fala, se você quiser, você me mata. Óbvio que eu posso pular em cima da pessoa e tentar sobreviver, mas matar, eu não mato. Tá certo, pessoal? Então, são os 3 casos que eu morro, mas eu não peco. Tá certo? Então é o seguinte, pessoal. O segundo templo foi destruído por ódio gratuito.
E a Torá fala que o ódio gratuito é tão grandioso, tão problemático, que ele é tão forte quanto os 3 pecados grandiosos juntos, que a gente acabou de falar agora atrás. O ódio gratuito. Você quer saber a diferença entre ódio gratuito? O ódio gratuito é pior do que essas 3 proibições juntas. Você quer a prova disso? Quanto tempo o povo judeu ficou exilado entre o primeiro templo e o segundo? 70 anos. 70 anos nós retificamos nossa alma na Pérsia, onde lá aconteceu a história de Purim. Regressamos com Ezra, o escrivão, e Deus mandou construir o segundo templo. 70 anos. É muito? É, mas 70 anos. Entre o segundo templo e até agora, 1949 anos. Ou seja, todo esse tempo nós estamos exilados, sem Jerusalém reconstruída, sem o povo judeu todo trazido para Israel, ainda com sofrimento, guerra entre os povos, doença, problema de sustento, mulheres estéreis, homens, todas as doenças que a gente tem no mundo, todos os problemas psiquiátricos que cada vez aumentam mais, psicológicos. Tudo isso existe porque a gente não tem Mashiach, tudo isso existe porque a gente não tem o Beit HaMikdash. A Torá fala pra gente que quem chora e quem se enluta, mesmo que não saia lágrima, mas quem se enluta de coração pela destruição do templo e dos templos, ele vai ter o mérito de ver Jerusalém e o Beit HaMikdash sendo reconstruído em breve. Ele vai ter o mérito de estar na geração de Mashiach, ele vai ter um mérito. É por isso, pessoal, que hoje a gente tem que se enlutar de coração. Hoje é um dia que não se conta piada, hoje é um dia que não se alegra, hoje é um dia que não se fica conversando com pessoas da própria casa, hoje é um dia que se passa bastante histórias e educação para os filhos sobre o tema, hoje é um dia que a gente evita água e evita transportes que podem ser perigosos. Se a gente tem que trabalhar, ok, mas nesse dia não tem bênção do trabalho. Óbvio que se eu for expulso da empresa, 9 de Av não é igual ao Shabat. Pode trabalhar pela lei judaica, só que está escrito que quem trabalha não vai ver o sucesso. Então, se é para ser expulso do trabalho, trabalha, pode trabalhar, só que não vai ter bênção desse dia. O dinheiro que você conquistou desse dia, ele não vai existir. Ele vai cair em alguma coisa, no plano de saúde que eu vou pagar mais, na Light que vai mandar uma conta a mais, aqui no Hevrat Hashmal em Israel. De alguma forma, Deus vai fazer uma conta que você não vai ter bênção desse dia. E o grande motivo é que esse é um dia que Hashem oculta a luz do mundo. Não porque a luz não existe, mas ela fica guardada para os próximos dias. Esse é um dia que a gente tem que entender o ocultamento. Hoje é um dia que o judeu que não consegue se enlutar pelo Beit HaMikdash, então porque ele ainda não conseguiu entender de verdade o que é ser judeu. Mas para toda doença existe um remédio. O remédio é a nossa Torá. O remédio é estudar sobre o assunto. O remédio é a gente meditar sobre o tema. E aí a gente vai interiorizando isso. A gente não tem que só se sentir culpado por não estar sentindo enlutado ou triste. A gente tem que correr atrás. 9 de Av é o dia da destruição do templo, do primeiro e do segundo é o dia do ódio gratuito. Como a gente conserta com amor gratuito? A gente tem que fazer planos. Hoje e amanhã de dia, até o anoitecer de amanhã, nós temos que fazer planos para a nossa vida em relação ao amor gratuito. Como eu faço para ficar bem com as pessoas com quem eu estou com raiva? Como eu faço uma pessoa que está com raiva de mim me perdoar? Como eu começo a dizer oi para as pessoas com quem eu nunca digo oi? Às vezes a gente tem a mania de nunca dizer oi para o porteiro, e aí a gente cria um sentimento que a gente acaba nunca mais falando oi, porque acabou, criou-se aquele coisa. Ou a pessoa do elevador, ou é uma pessoa da rua, ou o fruteiro, familiares muito mais, que é mais importante. A gente tem que saber e pensar como a gente pode mudar isso. Hoje tem que pensar. Porque em seguida no mês de Av vem o mês de Elul, que é um mês que vai ter Rosh Hashanah, em seguida Yom Kippur. É um mês que a gente já tem que estar, como é que fala? Tem que estar, em português esqueci, mas a gente já tem que estar realmente afiado para fazer as coisas certas. Então, pessoal, 9 de Av, como você que está do outro lado da tela me assistindo, seja da onde estiver do mundo inteiro, como você hoje está projetando a sua vida para amor próximo? Com quem amanhã, quando acabar 9 de Av, você vai ligar para fazer as pazes? Para quem que você não fala há muito tempo vai dizer um eu te amo? Para quem você vai se conectar de uma forma mais correta? A gente viu
que uma das coisas mais assustadoras da história do mundo que aconteceu em 9 de Av, o seu início, que é a Inquisição que matou em média 1 milhão de judeus, 500 mil em média queimados vivos, simplesmente por não aceitar a idolatria, simplesmente por não querer se prostrar por um boneco de pedra, simplesmente por não querer aceitar que uma pedra, um plástico, alguma coisa é um Deus. O povo judeu sempre se manteve com o seu único Deus, e é por isso que ele existe até hoje. É por isso que Napoleão Bonaparte, na França, no dia 9 de Av, quando ele viu o povo judeu cheio de luto, roupa rasgada, pessoas enlutadas e cabisbaixas, quando contaram para ele por que o povo judeu estava fazendo isso em 9 de Av, ele mesmo disse: um povo que se conecta fortemente com o seu passado para ser consertado, ele certamente tem um futuro garantido em Jerusalém. E é verdade, aqui estamos, o povo judeu vagarosamente vindo para Jerusalém, aqui estamos, o povo judeu sendo redimido vagarosamente, mas o coração da Geulá, que é a redenção, ela ainda não existe. O coração da redenção, ela só vai existir quando nós fizermos alguma coisa. Esse é o sofrimento de Hashem. Por mais que Deus não sofre, porque Deus está acima do sofrimento, é como se Deus apresentasse e demonstrasse sofrimento. Esse é o sofrimento de Mashiach, que ele está no palácio espiritual esperando para vir para o mundo e não deixam. Esse é o sofrimento do povo judeu. Esse é o sofrimento das crianças que são órfãos. Esse é o sofrimento dos hospitais cheios. Esse é o sofrimento de todos os sofrimentos que existem no mundo inteiro. A gente precisa realmente rever os nossos conceitos. Se entre 9 de Av do ano passado até 9 de Av desse ano Mashiach não chegou, significa que a nossa receita ainda não está certa, que a nossa receita precisa de coisas melhores. E em vez de apontarmos o dedo para as pessoas que não estão fazendo, a gente precisa apontar o dedo para nós mesmos e perguntarmos: o que eu preciso fazer para despertar aquela pessoa que está do meu lado? O que eu preciso fazer para aquele judeu que eu conheço perto de mim começar a ter uma conexão com o povo judeu? Quantas pessoas se assimilando, quantos judeus casando com não-judeus, quantos filhos judeus, quantos filhos não-judeus vindo ao mundo, por mais que não tenha problema não ser judeu, mas tem problema quando um judeu faz isso. Quantas coisas ruins vindo ao mundo. A gente muitas vezes define a nossa própria Inquisição quando a gente vai e se joga no precipício. Quando a gente se suicida, a gente está fazendo pior do que a Inquisição, porque a Inquisição veio atrás da gente, a gente não escolheu. Mas quando a gente se suicida, nós estamos fazendo isso de forma geral, por livre e espontânea vontade. A gente aprende na destruição do primeiro templo, e já quero terminar, estou fazendo uma aula praticamente normal, uma aula de 1 hora. A gente aprende na destruição do primeiro templo, que os Kohanim, os sacerdotes, quando viram que o Jerusalém estava começando a pegar fogo, e o Beit HaMikdash estava pegando fogo, eles subiram até o telhado, como está escrito na Gemara, tratado de Ta'anit, página 29b. Os Kohanim, os sacerdotes, sobem até o telhado do Beit HaMikdash, pegam as chaves e falam: Hashem, nós não fomos corretos no que nós fizemos, nós não fomos fiéis a você em tudo. Então, Hashem, por favor, nós vamos jogar essa chave do Beit HaMikdash, que representa a simbologia do direito ao templo. A gente vai jogar, por favor, Hashem, pega essas chaves e guarda elas até o segundo templo, e depois até o terceiro templo. A Gemara fala que uma mão sai dos céus e pega as chaves e puxa. Essa mão representa Hashem decretando que o céu celestial traga para ele as chaves. Porque desde a destruição do segundo templo até hoje, nada vai se fazer, nada vai existir de fato dentro do Beit HaMikdash. Hoje em dia o Beit HaMikdash é regido pela cúpula de ouro, onde lá não se reza em Al-Aqsa, que é do lado. Ou seja, Deus fez uma bondade incrível. No lugar do Beit HaMikdash existe um templo com uma quipá de ouro, que nada se faz lá dentro, nada se reza, não há idolatria. Ele está sendo guardado como a própria Gemara. Está escrito numa Serra de Sanedrim, tratado de Sanedrim, está dito que Hashem vai pegar os filhos de Ismael, que são os muçulmanos, e já que eles não têm idolatria, Hashem vai deixar eles com o local do Beit HaMikdash, para que lá não haja nem idolatria, nem reza nenhuma, nem dos próprios muçulmanos. E quando chegar o terceiro Beit HaMikdash,
vai sair para fora ali a Mesquita de Ouro e vai vir o nosso querido e eterno Beit HaMikdash. Porque a partir do momento que o Beit HaMikdash chegar, ele vai ser eterno, porque é o terceiro e o último. E o mesmo Deus que falou que o Kotel, ao muro das lamentações do primeiro Beit HaMikdash, nunca vai ser destruído, vai servir para o segundo, nunca vai ser destruído no segundo e vai servir para o terceiro, é o mesmo Deus que está garantindo que na geração de Mashiach, que é a nossa geração, a última página da Maseret Ketubot, 112, se não me engano, da Gemara, diz que a geração de Mashiach, ela vai se dividir em radicalismo. Quem quer o certo e quem quer o errado. Quem quer estar aí fazendo praticamente sexo ao vivo nas ruas, se injetando droga, ou fazendo coisas parecidas, ou as pessoas que querem Torá, mitzvot, uma família correta, as pessoas que querem respeitar e honrar o pai e a mãe, do outro lado tem gente matando o pai e a mãe. O mundo vai se dividir quem quer o bem e o mundo vai se dividir quem quer o mal. Nós precisamos fazer essa decisão. E essa decisão precisa existir através dos nossos atos. Os nossos atos de como você vai apresentar um amor ao próximo a partir de hoje. Tá certo, pessoal? Essas 3 semanas estão terminando com o dia de hoje, 9 de Av. Tem rabino e opinião que diz que o dia 10 de Av, ele deveria ser a data do jejum. Por quê? Porque o Beit HaMikdash começou a queimar no dia 9 de Av, mas ele queimou em sua maioria no dia 10 de Av. Então tem a opinião da Gemara que diz que o jejum tinha que ser dia 10 de Av, que era terça-feira à noite para quarta. Mas por que foi decretado 9 de Av? Por que foi decretado hoje? Porque a Torá diz que o começo de um sofrimento, ele é o principal do sofrimento. Se você conta para uma pessoa, Deus me livre, que alguém faleceu da família dela, as primeiras horas vão ser a pior parte. O primeiro dia vai ser o pior. Isso que no segundo dia, depois você escutou até detalhes piores, o momento que você soube essa má notícia é o momento que você mais sofre. Por isso que, por um lado, 9 de Av é o dia do jejum. Por outro lado, 10 de Av, que é terça-feira à noite, a gente ainda não come carne, a gente ainda não bebe vinho, a gente ainda não bota roupa nova. A gente também procura não escutar música. A gente espera para quarta-feira ao 12h30 em Israel, 12h40, e no Brasil é 11h40 da manhã. A gente espera até quarta-feira ao meio-dia, para dessa forma, metade do dia, né? Para a gente começar realmente a poder comer carne, beber vinho, poder cortar o cabelo e por aí vai, se preparando vagarosamente. Ismaelita hoje são os muçulmanos, que por um lado não tem idolatria, mas por outro lado tem uma religião com fundamento muito radical, e a Torá diz que eles vão ser os principais, vão tentar perseguir o povo judeu. Pessoal, quero terminar essa aula dizendo o seguinte: o povo judeu é o povo mais odiado e o povo mais amado. O povo judeu é o povo arqueologicamente, historicamente, o povo mais perseguido da história mundial. O povo judeu é o povo que, ao mesmo tempo que ele é o povo mais perseguido, ele é o povo que mais se levanta depois de ser jogado no chão. É o povo que mais se levanta depois de ser jorrado nas trevas. É o povo que mais consegue pegar a iluminação de Hashem e ir para frente. Certa vez, um pai, ele querendo que o filho fosse um guerreiro, porque ele era fraco fisicamente, mandou o filho por um lutador na China, um lutador de Kung Fu, e falou para ele, para o sensei, mestre, eu quero que o meu filho fique lutando aqui 6 meses até se tornar um guerreiro. Quando isso vai acontecer? O mestre fala, em 6 meses volta aqui, o seu filho vai ser um guerreiro. O pai, 6 meses passando, ele vai até o mosteiro, até o local onde eles rezam, também lutam, e chega para o mestre e fala, meu filho já é um guerreiro? O mestre fala, o seu filho já é um guerreiro. Então chega o pai e fala, então se ele é um guerreiro, eu quero ver, mestre, o meu filho lutando contra você. Eu quero ver, mestre, o meu filho e você guerreando. Eu quero ver o meu filho, então, sendo uma pessoa, um herói. O mestre fala, tá bom, se é assim que você quer, a gente faz. O mestre começa a lutar com o filho dessa pessoa, e o sensei, bum, dá uma primeira pancada nesse filho, e ele cai no chão. O pai ficou olhando, cadê o guerreiro? Passa um momento, o filho levanta, vem, o sensei bate nele de novo, ele cai no chão. Ele levanta, ele bate de novo, cai no chão.
Vem o pai e fala, para essa luta. O meu filho está sendo o mesmo fraco de 6 meses atrás. Cadê, mestre, o meu filho sendo um guerreiro? O mestre fala, você não viu? Você não conseguiu enxergar que isso significa que seu filho é um guerreiro? Toda vez que eu bati, ele caiu no chão, a primeira coisa que ele fez foi levantar e voltar a lutar. Toda vez que ele levou um golpe, ele não desistiu, me olhou no olho e continuou lutando. Esse é um verdadeiro guerreiro. O guerreiro é aquele que sabe sacudir a poeira, é aquele que sabe se aprender do passado, mas ele sabe utilizar isso no futuro. O povo judeu não é um povo do passado. O povo judeu é um povo do presente, mas é um povo que para poder viver o presente, ele precisa aprender do passado e dessa forma construir um futuro. Somente um povo que está ligado ao tempo e ao espaço, ele consegue de fato regir e controlar também o tempo e o espaço. Que se Deus quiser, nós possamos hoje nos enlutarmos da forma correta. Que hoje nós possamos realmente entender o que é o Beit HaMikdash, e entender que sem ele a nossa vida não é nada. E que a gente possa, pessoal, dessa forma trazer Mashiach. Que a gente possa trazer Mashiach. Um dia propício para chegar Mashiach é hoje. Especialmente amanhã, quando o sol já está se levantando. Ou seja, amanhã de dia é um dia propício para Mashiach chegar. É um dia propício para se ouvir o toque do shofar. É um dia propício para todas as nossas necessidades e problemas terminarem. Então vamos rezar por isso. Vamos rezar. Hoje é um dia que a gente pode rezar e tem que rezar para Deus. Tem que fazer súplica. É um dia que a gente tem que pedir perdão, se arrepender dos erros. Hoje é um dia que a gente tem que dar a volta por cima para a gente daqui a pouco, dia 15 de Av, a sorte do mês mudar e a gente levar conosco todas as nossas boas ações. Que Hashem retire a gente dessas trevas que é a galut, que é o nosso exílio. Que Hashem retire a gente de uma sensação de um filho com órfão que não consegue entender e falar de forma direta com Deus. Que Hashem retire a gente de todas as nossas amarguras, de todas as nossas notícias não boas. E que Hashem lembre do pacto de Avraham, Yitzhak e Yaakov, entre aspas, porque Deus sempre lembra de tudo, mas que Deus ative a sua piedade com o povo judeu e dessa forma vai estar ativando a piedade com todos os povos, trazendo Mashiach, se Deus quiser, em breve. Amém e amém. A aula que vem, pessoal, é quarta-feira. Eu não quero propagar agora de forma alegre essa aula, mas quarta-feira estamos estudando Torá com nossas aulas fixas, que são domingo e quarta-feira, 10 da noite de Israel, 4 horas do Brasil. Se Deus quiser, já tendo boas notícias. Se Deus quiser, já estando com Mashiach, se Deus quiser, que a gente acredite nisso. Como o Rebbe de Lubavitch falou, mesmo não sendo rabado, eu adoro os ensinamentos do Rebbe de Lubavitch. Ele falava, se um judeu de coração completo acreditar que Mashiach pode chegar agora, então de fato a gente já tem tudo para Mashiach chegar agora. Faça a sua parte. Vamos fazer a nossa parte, vamos trazer Mashiach juntos. Leitraot e tudo de bom para todos vocês.